Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Comuri. O Comuri é o Comitê Multidisciplinar de Relações Institucionais. Quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho é o deputado Ricardo Madalena do PL. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês aí, poder falar um pouquinho da relação da Alesp com o CREA São Paulo. E através desta interlocução que nós, como engenheiro, estamos fazendo junto com o CREA, idealizamos esse comitê multidisciplinar que traz assim bastante novidades para poder atender a população do nosso estado de São Paulo. Obrigada por ter aceito o convite e também aqui conosco Fabiana Albano, que é diretora de Relações Institucionais do CREA. Seja bem-vinda. Obrigada. Para nós do CREA também é uma honra estar aqui com vocês e poder esclarecer nosso trabalho aí junto com a sociedade. Bom, para começar, deputado, explica para a gente um pouquinho o que é o Comuri. Quais são as atribuições, o que faz? Olha, o Comuri, nós temos idealizado reuniões no estado de São Paulo, setorial. Já fizemos reuniões em Guarulhos, Bauru, enfim, para poder levar a comunidade aberto sempre em câmaras municipais ou em órgão do governo do estado, para ouvir as demandas e as necessidades da população que tem a ver com relação ao CREA São Paulo, ou seja, a profissão de engenheiro. Então nós estamos idealizando diversas reuniões para ouvir a população, poder levar a demanda e a necessidade do povo para trazer junto aos órgãos competentes do governo do estado, ou secretaria, ou o próprio governador de São Paulo. É isso que é a finalidade do Comuri, poder atender a população do nosso estado. E já tem um ano, né, que começou então? Já temos um ano, mas nós tivemos as eleições do CREA o ano passado, de todos os CREAs do Brasil, né, e também do CONFIA, em Brasília. E aí nós não pudemos dar andamento nas reuniões que nós vínhamos fazendo. Praticamente nós estávamos fazendo uma reunião cada bimestre, cada 2 meses, e aí devido às eleições que se findaram em novembro do ano passado, agora que nós vamos retomar novamente, se Deus quiser, esse comitê que nós idealizamos junto com o CREA São Paulo e também com o aporte da Alesp. Fabiana, conta um pouco para a gente da idealização. Qual foi o trabalho para unir a Alesp ao CREA e deixar o que o comitê vai fazer, como ele vai se comportar ao longo do ano? É isso aí, a Priscila tem que falar do futuro. Passou, já passou. Sim. Agora ela tem que falar o que vem para frente. O Comuri, ele se tornou um órgão consultivo do CREA, né? E essa aproximação dos técnicos com o poder executivo e legislativo é essencial para as nossas demandas, né? Então, assim, a expectativa é que nesse ano a gente vai fazer uma reunião por mês, né? Vamos intensificar aí os nossos trabalhos para que a gente consiga atender, porque realmente depois que a gente teve a ideia e esse comitê surgiu, houve muito interesse, né, das regiões, tanto da sociedade, do legislativo, do executivo, e para o CREA é essencial, porque a gente aproximando cada uma desses players aí, a gente consegue fazer um trabalho bacana que vai ter um resultado bem interessante. E aí, viu, Priscila? Nós também instituímos assim, pegamos o mapa do estado de São Paulo e aí pontuamos, né, as regiões, para praticamente não ficar nada de fora. Então, vimos lá Vale do Paraíba, nós temos que concentrar uma reunião em Taubaté, né, porque é a maior cidade da região e nós podemos convidar as pequenas cidades que estão em volta para poder participar. E assim idealizamos esse mapa
que eu dei um exemplo aqui do Vale do Paraíba, mas estamos idealizando também no Vale do Ribeira. Então aí você tem registro lá. Aí você tem o noroeste do estado, Araçatuba. Você tem a Alta Paulista, você pode concentrar ali em Tupã, Adamantina. Oeste do estado, Presidente Prudente. Centro do estado ali, Bauru. Mas também pode ser Santa Cruz do Rio Pardo, por que não? Que é a minha cidade. Então, nós estamos idealizando, né, a partir do mês que vem, para nós podermos estar fazendo uma reunião do Comuri mensalmente em cada região do estado de São Paulo. E sempre com a presença, né, além da doutora Fabiana, a presidente do CREA São Paulo, né, que é a Lígia, que foi eleita agora em novembro, que vai estar participando conosco, eu tenho convicção disso, assim como o Vinícius Marquesi, que era o presidente do CREA, hoje presidente do CONFIA, está participando, sempre esteve ativo participando conosco. Provavelmente nós vamos conciliar as agendas, tanto da presidente do CREA, quanto o presidente do CONFIA, e nós aqui da LESP também. Uhum. Bom, até para quem está em casa, entender direitinho até o trabalho do CREA, o que faz o CREA e como que ele pode colaborar aí com o Legislativo? Bom, o CREA é um conselho profissional que congrega engenheiros, agrônomos, geocientistas, que envolve meteorologistas, geólogos, né? E a função do CREA é a fiscalização do exercício profissional. Fazendo a fiscalização do exercício profissional, ele consegue verificar como que está o mercado das geociências, impedindo até exercício ilegal, impedindo extrapolação, né, de atribuição, protegendo a sociedade. Então, através das nossas fiscalizações, a gente protege a sociedade e mantém o mercado das geociências sendo monitorado de uma forma responsável, né? E aí, com o Comuri e com essa interligação com os poderes legislativo e executivo, muitas vezes a gente consegue, como já foi o caso, do deputado levar um projeto de lei, de uma demanda necessária em alguma região, coisa que o CREA sozinho não tem atribuição, né? Mas o deputado aí, engenheiro e nosso parceiro, consegue dar andamento e faz o CREA ainda atuar de forma mais assertiva, né? Uhum. E deputado, isso pode ajudar também a fortalecer esse setor, porque São Paulo ele tem várias cidades e cada cidade tem a sua característica. Muitas, a parte rural, que lida então com também o CREA, né, tá atuando nessa parte. Isso pode ajudar? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, em todas as reuniões que nós participamos do Comuri, inclusive quando eu tenho a oportunidade de estar presente com os conselheiros aqui no CREA São Paulo, da participação do profissional de engenharia na vida pública, né? Nós temos aqui na Assembleia de São Paulo somente 2 engenheiros dos 94 deputados. Nada contra advogado, né? Nada contra, mas nós temos quase 30 advogados de formação aqui na LESP. E exercendo a profissão de engenheiro, nós que nos elegemos, né, pelo 3º mandato, e o Tomé Abduche, que também é engenheiro, mas não exerce, vamos dizer, a parte de engenharia. Eu estou afastado da engenharia para exercer o mandato de deputado, mas sou engenheiro, né, de fato, vamos dizer assim. Então eu acho que o engenheiro tem que ter uma participação maior. E vou voltar no assunto que você acabou de perguntar, a questão das cidades. Eu costumo incentivar os engenheiros, quando eu estou no Comuri, ou quando eu estou participando aqui em São Paulo, das plenárias, para que os engenheiros possam disputar as eleições nas cidades, a nível de Câmara Legislativa, né, que é o vereador,
o poder executivo, que é prefeito ou vice-prefeito, que isso é fundamental para a sociedade. Por quê? Tudo na vida é através da engenharia. Você está num hospital, você está vendo engenharia. Para levantar, poder idealizar. Uma máquina não é um engenheiro civil, mas é um engenheiro de robótica, é um engenheiro mecânico. Então, tudo na vida tem engenharia. Então, é fundamental, sim, a participação do profissional de engenharia em todos os níveis, como a Fabiana acabou de dizer aqui, a questão tanto do engenheiro agrônomo, do engenheiro civil, do geólogo, os cargos técnicos também que compõem o CREA, para que participe da vida pública. Isso é fundamental para o amanhã. E, deputado, até um órgão como o CREA, né, que é um órgão que é responsável pela fiscalização, sim, e daí nós sabemos, né, o quanto é importante também ter profissionais qualificados. Afinal de contas, né, são obras muito importantes, seja uma obra de infraestrutura ou uma obra mesmo de utilização de solo, é necessário um profissional, é preciso ter a fiscalização realmente. Exato, o CREA São Paulo desempenha muito bem esse papel, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a Fabiana também pode dizer um pouquinho dessa área de fiscalização. Porque a fiscalização do profissional de engenharia pode inibir muitos acidentes, né? Eu costumo dizer isso, né? Sabendo que existe um CREA fortalecido para poder fiscalizar, né, o profissional da engenharia, as obras, tudo aquilo que está sendo realizado e executado de forma realmente da forma que tem que ser, né? E é isso que eu acho que é um papel do CREA aqui em São Paulo, que faz com excelência. A gente tem essa preocupação da segurança, né, da sociedade com relação a acidentes e etc., porque tem um responsável técnico, com um olhar técnico, isso é o mais importante. Não basta ter um responsável, tem que ter um responsável que tenha conhecimento técnico para que ele possa orientar e acompanhar a atividade de engenharia, né? Tanto da civil, da mecânica, quanto no agro também, que nós temos os agrônomos que também acompanham e é super necessário. E a fiscalização vem trazer toda essa segurança técnica, jurídica também, por que não? Porque tendo um profissional técnico tomando conta daquela atividade, daquele exercício de engenharia, você consegue dar uma segurança jurídica através da ART, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que o engenheiro, o agrônomo, o profissional emite perante o conselho e que ali é documentada a responsabilidade da atividade que ele está exercendo, né? E é o documento que comprova que ele é o responsável e que tem que ser exigido tanto pela sociedade quanto pelo próprio contratante do serviço, né? A ART, né? Anotações de responsabilidade técnica, como a doutora Fabiana acabou de dizer, se faz necessária para cada obra, né? Além de ser necessário, é obrigatório você ter uma ART e identificar através de uma placa, né, com as dimensões estipuladas pelo CREA, para que esteja essa placa na obra, para poder identificar. E aí você tem que ter essa responsabilidade técnica, onde aí o fiscal do CREA fiscaliza se realmente existe um responsável técnico pela obra. Que de repente as pessoas falam, eu vou contratar uma mão de obra, né, qualificada para executar. Mas é fundamental contratar um profissional habilitado para poder fazer o projeto. Então é isso que é a função do CREA São Paulo, uma das funções do CREA São Paulo. Nós queremos também no futuro, né? Eu estive discutindo isso lá atrás com o presidente Vinícius, né? Hoje que é a presidente Lígia, que também participou desta reunião, de nós podermos estar auxiliando as prefeituras, porque existe 645 municípios
no estado de São Paulo. Às vezes você pega pequenas prefeituras que não têm um profissional de engenharia. Isso existe. Então nós estamos criando também, através do Comuri, né, no futuro, para poder auxiliar as prefeituras com um projeto que às vezes o engenheiro não tem tanta expertise, não tem tanto conhecimento, né, para fazer uma ponte, né? Não é a especialidade dele, ele aprendeu isso em uma matéria, uma disciplina na faculdade, mas não tem aquela habilidade para poder dizer, pô, vou fazer algo com segurança. Então nós podemos e estamos tentando, né, idealizar através do Comuri também, para a gente poder dar um auxílio às prefeituras. Isso para os 645 municípios. Só que nós sabemos que tem prefeituras que já têm seu corpo técnico de excelência, mas tem prefeituras que não têm, né? Que passam dificuldade para poder até botar um remédio na prateleira, vamos dizer assim. Muito menos poder contratar um profissional de engenharia. Às vezes ele acha isso supérfluo, e não é supérfluo. Mas, através do CREA São Paulo, nós estamos idealizando para poder dar essa cobertura aos municípios. Eu acho importante pontuar que o engenheiro, ele é necessário mesmo antes da execução do serviço. Quando uma prefeitura, um órgão público, planeja fazer algum tipo de obra ou de melhoria, ele precisa fazer um edital, né? E o grande problema é aquilo, vamos fazer um edital, juntam 10 advogados e o engenheiro não entra, o que acontece? Né? Aquele edital, com certeza, vai ter ali no caminho, durante a execução daquele serviço, uma falta de olhar técnico que pode gerar aditivos, né? Então, desde o planejamento, é importante que os órgãos públicos, as prefeituras, elas tenham o olhar do profissional engenheiro, do técnico, desde antes, desde o planejamento até a entrega, né? Desde o projeto, execução e até o termo de entrega. É muito importante o engenheiro participar dessas decisões também, não só quando vai começar, né? Mas ter o olhar técnico desde o planejamento. E não é muito diferente do que ela falou, não. É como aqui na Assembleia de São Paulo. Você tem 2 engenheiros e quase 30 advogados. A prefeitura você vai ter um número bem maior, o dobro, o triplo do profissional da área jurídica do que o engenheiro. Se tivéssemos mais técnicos e engenheiros envolvidos nas demandas públicas, né? Principalmente das melhorias dos municípios, a gente teria menos demandas jurídicas. Sim, porque teríamos menos aditivos, teríamos editais mais bem formulados, com projetos mais bem detalhados, que ocasionaria uma facilidade até para o próprio gestor público, né? Porque o engenheiro não é só aquele que assina, não, né, pelo projeto. Contrário. Ele tem que acompanhar. Não, o engenheiro ele só assina se ele fizer, né? Porque a gente chama o engenheiro que assina os caneteiros. Isso é péssimo para a sociedade, para o serviço que está sendo executado. Porque a responsabilidade é muito grande, né? Sim, como o deputado deu o exemplo da construção de uma ponte. Não é qualquer coisa, vai não é uma cidade RT, toda ou até né? o estado todo passar por aquele lugar. E não é apenas uma RT, a gente tem diversas RTs envolvidas num projeto. A gente tem o projeto de civil, de elétrica, muitas vezes de mecânica, tem da execução, a demolição, se for necessário. Cada tipo de serviço que tiver engenharia envolvida tem que ter um profissional técnico responsável e uma RT referente àquilo, que é a garantia de que você está contratando a pessoa que tem expertise para executar o serviço. Deputada, e quais municípios já estão, então, com vocês no Comuri e aqueles municípios que querem aderir, querem fazer parte, como fazem? Na verdade, o Comuri nós estamos idealizando praticamente agora, né? Que depois de 2, 3 reuniões que nós fizemos no estado, nós paramos por causa das eleições. E agora vamos retomar, como eu disse, abrindo o mapa e podendo pontuar as regiões que nós vamos executar. E eu espero, em breve, nós estarmos habilitados para poder fazer o convite para as prefeituras que queiram praticamente, vamos dizer assim, se associar, né, junto ao CREA, para poder nós darmos essa cobertura, né, e segurança maior para a população, através do Comuri.
que nós idealizamos o Comuri, que é uma interlocução da Assembleia de São Paulo com o CREA. Então, algo que estava muito distante. Eu nunca vi, pelo menos antes de ser deputado, CREA São Paulo com Assembleia São Paulo. Nunca vi. Né? E através do nosso mandato, né, nós conseguimos idealizar essa junção de poder aproximar a Alesp do CREA São Paulo, que é fundamental para a população. Essa aproximação da Alesp através do engenheiro Ricardo Madalena com o engenheiro Vinícius Marquesi, né, que foram as pessoas que tiveram e que trouxe a realizar tudo isso, né? E de fato, deputado, não há notícias mesmo desse tipo de aproximação tão necessária, né? E quem sabe outros estados não copiam o que nós vamos propiciar aqui junto com a Lígia, né? Hoje presidente do CREA, e através do nosso mandato, essa aproximação do CREA com a Alesp de São Paulo. A Lígia está bastante empolgada. Sim, né? Ela começou agora em janeiro a gestão dela e começou já tomando várias decisões. E uma delas é retomar o Comuri, colocar o Comuri para rodar o Estado e trazer os interessados mesmo para o debate. E, deputado, depois, então, com o trabalho do Comuri caminhando já, aqui dentro da Alesp, ele também vai ter um certo poder no sentido de, nós temos vários projetos de lei, por exemplo, das criações de viadutos, mudanças até de percursos, por conta do fluxo ali de produtos que precisam sair, escoar de uma cidade para outra. Temos as pontes, várias pontes também, pedidos de construção. Isso vai ajudar também aqui dentro da Alesp? Olha, eu acredito que sim, porque o Comuri veio para somar, né? E o CREA São Paulo, que estava muito distante da Assembleia, hoje está aqui, já veio para somar. Até faço convite para vocês, dia 13 de maio, o CREA São Paulo faz 90 anos de idade. E nós vamos celebrar aqui dentro da Alesp, no plenário principal da casa. Então, por aí você já vê, nós estamos aproximando o CREA da Alesp e a Alesp do CREA São Paulo. E óbvio que atrás disso vem as atividades, né? Através do que eu acabei de dizer, que nós vamos estar criando vamos dizer assim, uma assessoria para os municípios, né? Porque nem sempre o prefeito tem condições de fazer um projeto à altura para poder executar. E o CREA tem profissionais habilitados para isso. Sim. Mas isso depende da parte jurídica também, né? Se pode contratar, se não pode, se é dispensa de licitação, se não é. Mas é coisas que nós estamos idealizando e que, se Deus quiser, nós vamos pôr em prática aqui dentro da lei para poder atender a população do nosso estado de São Paulo. E aí vem de frente com a pergunta que você acabou de dizer, né? Que é uma ponte, é uma rodovia, né? É uma ferrovia. Sim, por que não? Lá na frente o CREA está dando esse aporte para a Alesp. A gente tem a boa vontade de todas as partes. Né? O CREA tem mais de 350 mil profissionais registrados. Isso, de engenharia, né? No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. São 350 mil habilitados. 350 mil profissionais registrados no estado de São Paulo. Temos as prefeituras com carência de conhecimento técnico. E temos aqui a boa vontade de todas as partes. Então, o Comuri vem exatamente para viabilizar com que isso seja um sucesso, né? Também é uma forma de valorizar o profissional. Aqui na Alesp nós temos vários projetos de lei que já, inclusive, já se tornaram lei, até da valorização do engenheiro no total. Claro que daí na engenharia de vocês, né, no CREA, já são outros engenheiros também mais específicos, né? Engenheiro já da parte da agronomia, né? Nós temos toda a engenharia no CREA. Todos os engenheiros estão no CREA. E o que significa essa valorização que a Alesp também tem, de ter um dia estadual para
valorização desse profissional? Eu vejo com muito bons olhos que, partindo dos deputados, isso, né? Eu acho que esse olhar do deputado de cuidado, na verdade, ele está tendo um cuidado com a sociedade, né? Ele detectou que há carência e ele falou, poxa, onde é que estão esses profissionais que a gente precisa? Estão no CREA. Então, eu vejo como supervalorização profissional dos engenheiros, né? Porque as pessoas estão notando e partindo, inclusive, do deputado, que o engenheiro é necessário, né? Às vezes as pessoas olham e falam, mas isso aqui não precisa, eu dou um jeito. Não, o olhar técnico é fundamental, tanto para a questão de custos, né? Porque o engenheiro, ele reduz custos, ele não é um custo. Na verdade, ele traz a economia para aquele projeto, né? O custo que você tem com o engenheiro é irrisório, perto, muitas vezes, do valor de uma obra, de uma reforma, de um projeto. Colaborando, né? Corroborando com a doutora Fabiana, o engenheiro, às vezes a pessoa vai superdimensionar uma estrutura para casa, uma broca, uma fundação, um radier, para poder não cair, para não acontecer nada. Ao passo que, às vezes, com 70% daquele concreto que ele usou, é o suficiente. Mas ele superdimensiona porque ele não tem um engenheiro para estar ali acompanhando a obra. E, às vezes, isso ocorre mesmo, né? Ou até ao contrário. A pessoa... que é pior, né? Isso. Aí é pior ainda, porque, às vezes, faz e amanhã cai. Então, eis a questão da valorização de ter um profissional habilitado para poder executar. Esse profissional, ele vai saber aplicar as normas técnicas. Sim, né? exato. De cada exercício profissional. Tudo tem norma técnica desenvolvida por pessoas que têm conhecimento naquele assunto. E o engenheiro é o profissional que vai pegar aquela norma técnica e aplicar de forma racional e vai trazer todos esses benefícios de segurança física, jurídica, custo e todo o arcabouço de benefícios que tem você estar assistido por um profissional. Né? E, deputado, também a utilização correta do dinheiro público, né? Sem dúvida. Porque daí não tem esses gastos extras ou o desperdício até de material. Por isso que é fundamental também hoje, coisas que não tinha esse hábito no passado, mas a supervisão e gerenciamento de obra. Né? Isso eu acho fundamental, pelo menos nas grandes obras, né? Que hoje se executam, você tem profissionais que supervisionam e gerenciam a obra. Fora aquilo que o engenheiro idealizou, projetou, e você vai executar um projeto executivo, né? Que existe o projeto básico e o executivo. Então, a hora que você está executando o projeto executivo, você pode contratar, sim, uma supervisão, um gerenciamento para poder sair dentro dos conformes do projeto executivo. Isso nas grandes obras acontece e é mais que justo, vamos dizer assim, né? Mais que necessário mesmo ter este acompanhamento técnico. Deputado, nós temos no estado de São Paulo até uma reorganização, né? Então, algumas cidades que têm um potencial maior se uniram ali na região com cidades que têm um pouco mais de dificuldade, seja pela sua produção, sua economia ou a quantidade de moradores. Enfim, isso fortalece também, inclusive, esse tipo de trabalho do Comuri, porque se eles estão juntos, né, são regiões, as regiões sabem as demandas que elas precisam, né? Elas vão trazer, então, para o comitê realmente o que precisam. Sim, foi muito bem lembrado, Priscila, porque nós temos no interior de São Paulo diversas regiões que acabam se unindo e fazendo um consórcio na administração pública. Então você tem lá na região de Assis, o CIVAP, você tem na região de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, a UMES, que são consórcios. Você tem o consórcio lá na região de Prudente, eu esqueci o nome agora do consórcio da região de Prudente. E assim sucessivamente, se você pegar os 640 municípios, você
pode ter aí 20, 30 consórcios. E através dos consórcios, você fica sabendo o que realmente a região precisa. Então você pega lá a região de Assis, vou dar um exemplo aqui, o CIVAP, eles estão trabalhando para fortalecer a questão da biomassa, a questão de energias renováveis, né? Então isso há um consenso dos 30 e poucos municípios que participam, né? De poder agregar o lixo limpo, né? Para poder gerar energia. Então, através disso, o Comuri, com técnicos habilitados, pode dar o suporte. Então, é isso que realmente eu acho que vai somar muito aí no futuro que nós temos para frente junto com o Comuri. Dá até outros exemplos para a gente, deputado. O senhor falou dessa região específica. Sim. Que trabalha, então, com a produção de energia limpa. Sim. Tem outras regiões que trabalham, por exemplo, em outras áreas? Olha, eu conheço esse trabalho que está sendo desenvolvido no consórcio de Assis e região. Mas eu acho que é coisa que não volta mais, né? O futuro, né? Você já vê, nós já estamos deixando de ter o carro a gasolina e a álcool, né? Se você ligar a televisão, você já vai ver propaganda do carro elétrico, né? Aí, por acaso, você pode ver o elétrico e o híbrido, mas você já tem só o elétrico, né? As casas hoje é energia solar. Sim. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Na minha casa, na minha residência, eu tinha uma despesa lá mensal de 700, 800 reais por mês. Fiz um financiamento, botei as placas solares e hoje eu pago 90 reais. Teve um mês que veio zerado. Então, quer dizer, eu pago um investimento em 2 anos e tenho um aparelho por 25 anos, né? Mas isso, a maioria das pessoas estão fazendo, porque estão descobrindo os novos modos de energia. E atrás disso vem o quê? O engenheiro, né? Se você tem um desenvolvimento de um carro hoje elétrico, é engenharia. Se você tem placas solares, fotovoltaica, você vai ter a engenharia. Luz de LED, a economia que os municípios hoje do estado de São Paulo, a maioria dos municípios do estado de São Paulo estão tirando as lâmpadas de vapor e pondo as lâmpadas de LED. Engenharia. Então, sem dúvida nenhuma, a engenharia é algo assim que faz a diferença para o ser humano, para a vida das pessoas. Esse olhar para o meio ambiente, sim, né, que a tecnologia tem que acompanhar as expectativas desse olhar para o meio ambiente, de melhoria de condições, né, do ambiente, com certeza vem a partir da engenharia. A engenharia é a ciência que vai trazer esses benefícios e que vai ter esse olhar para o meio ambiente, de custos e para o meio ambiente. E Priscila, antigamente você não via falar muito de meio ambiente. As coisas eram meio, vamos dizer assim, soltas, largadas, né? Mas hoje não. Hoje há uma preocupação muito grande. E com razão. Porque o próprio homem, né? Nós, seres humanos, tem que ter limite. Porque o ar que nós respiramos, você vê a situação climática que nós estamos vivenciando. Quando nós passamos um calor desse, o ano passado, se não me falha a memória, foram 51 ou 52 dias de extremo calor, coisa que no passado tinha-se 10 dias, 12 dias, nós tivemos 51 dias de pico. Então, a situação climática, se não se preocupar com o meio ambiente, realmente nós poderemos pagar muito caro lá na frente. E Fabiana, é a forma também, além da preocupação com o meio ambiente, nós temos metas também para alcançar, né? O Brasil também tem metas para alcançar no combate ao desperdício e principalmente o cuidado com o meio ambiente, mas é uma gestão inteligente também, né? Quando se tem, então, engenharia aplicada em vários processos, é uma gestão inteligente. Sim, né? É uma gestão inteligente que é totalmente dependente da engenharia.
E o CREA, ele é comprometido com essas questões de meio ambiente, do 2030, da Agenda 2030. O CREA é comprometido com todas essas atuações, né, de melhoria. E, com certeza, o ser humano ele vai continuar precisando de todos os recursos naturais. Né? Então, a gente vem para resolver como usar o recurso natural de uma forma inteligente, racional e com o menor prejuízo possível, tanto, né, de emissões de carbono e de custos, quanto de qualidade de vida das pessoas, né? Porque as pessoas vão continuar precisando de tudo isso. Então, vamos usar os nossos recursos de uma forma inteligente com a engenharia. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, passou bem rápido, né? Muitas informações e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a administração pública. Eu quero agradecer a participação do deputado Ricardo Madalena do PL, né? E falar também aí os próximos passos aí do Comuri. O que vai acontecer? Próxima reunião? Olha, tem algum lugar que a pessoa já ficar ligada ali na agenda? Nós estamos aí para idealizar em Rio Claro a nossa próxima reunião agora no mês de março. Só não definimos a data ainda. E vamos prestigiar a presidente do CREA São Paulo, que é lá de Rio Claro, né? Exatamente. Isso nós já tínhamos idealizado no ano passado, mas devido às eleições, então provavelmente agora em março, e depois podemos definir o calendário em maio, né? Até após esse evento que nós vamos fazer aqui dos 90 anos do CREA São Paulo. A partir desta primeira reunião do ano, sim. Aí a gente já vai traçar metas aí de atingir outras cidades e a gente vai ter mais informações. Então Com fique certeza. ligado nas redes sociais do deputado Ricardo Madalena, com certeza ali vão ter, né, as atualizações, Sim. datas de reuniões, os endereços, o convite para você participar também. Quero agradecer a participação aqui conosco também de Fabiana Albano, que é diretora de Relações Institucionais do CREA. Muito obrigada pela sua participação e recado final. Bom, eu agradeço aqui a participação, a oportunidade, né, de trazer a engenharia para ser debatida de fato e aviso que todos sigam o CREA São Paulo, acompanhem as atividades do CREA São Paulo, verifiquem porque são vários eventos. Nós temos o CREA Capacita, que são para os engenheiros, né? São gratuitos, são palestras, que é a preocupação da capacitação. Então, a gente tem o CREA Lab, que são escritórios que a gente tem espalhado aí pelo estado também de forma gratuita para o engenheiro. Então, eu recomendo fortemente que o engenheiro acompanhe o CREA São Paulo, que com certeza ele vai conseguir tirar ali proveitos e coisas muito boas. Obrigada. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.